Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre os bastidores do jogo ou dos jogos contra o São Paulo que levaram o Grêmio para mais uma final de Copa do Brasil. A gente precisa falar disso e é muito difícil que a gente vá falar sobre a classificação para a final da Copa do Brasil sem lembrar a eliminação da Taça Libertadores da América. Para mim, uma coisa tá ligada na outra, porque justamente quando nós jogamos contra o Santos e acabamos sendo eliminados da competição, nos faltou vontade, nos faltou acreditar, nos faltou querer, nos faltou empenho. O Grêmio foi apático dentro de campo e isso foi o que mais chamou a atenção e até o que mais doeu. E era justamente no momento em que o Grêmio, através do Renato, da própria direção de futebol, em determinado momento se deixava levar e acreditar que praticava o melhor futebol do Brasil. E eu disse quando nós perdemos para o Santos e quando nós acabamos fora da Libertadores da América. O que está doendo não é a goleada, o que está doendo é a maneira que nós não jogamos. O que está doendo é que nós acreditamos que nós éramos o melhor futebol do Brasil. Ou seja, nós perdemos para nossa soberba. Isso não pode acontecer. E aí veio o São Paulo, e o São Paulo já estava, com certa forma, um espinho entalado na garganta do torcedor do Grêmio. Por quê? Porque o primeiro jogo lá, 17 de outubro, ainda pelo Campeonato Brasileiro, foi um jogo que marcou muito, porque foi um jogo que a CBF, lá pressionada pela direção do São Paulo, mudou escala de arbitragem, os árbitros que foram para o jogo, tanto do VAR quanto o árbitro principal, erraram o tempo inteiro e só erraram contra o Grêmio. Não erraram em nenhum momento contra o São Paulo. Os jogadores do Grêmio apanharam dentro de campo, nada disso aconteceu. Teve pênalti que não foi marcado, sequer foi analisado no VAR. E o Grêmio matou aquilo no peito, porque o Grêmio jogou mais que o São Paulo. E o Grêmio não conseguiu ganhar do São Paulo. E aí quando chega o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, é um jogo em que o Grêmio não foi brilhante tecnicamente, muito antes pelo contrário. O Grêmio, de certa forma, foi engolido no primeiro tempo pelo São Paulo. Se a gente pegar os dois jogos, tanto o primeiro na Arena quanto o segundo, realizado ontem no Morumbi, são dois jogos em que o São Paulo tem muito mais posse de bola que o Grêmio, em que o São Paulo teve um futebol muito mais bonito que o Grêmio, mas o São Paulo não quis mais do que o Grêmio. O Grêmio quis mais do que o São Paulo. O Grêmio mostrou que estava voltando para o jogo. O Grêmio mostrou que tinha na figura de alguns jogadores, e eu quero separar dois em especial, Diego Souza e Kahneman, porque o que esses caras jogaram, o que esses caras se doaram e o que esses caras deixaram de recado o tempo inteiro, dizendo o seguinte: não, aqui vocês não vão conseguir levar. Aqui vocês não vão conseguir gritar mais do que ninguém. E isso foi muito importante, mas porque o Grêmio jogou de uma maneira diferente. Se a gente olhar só a estatística do jogo, a gente vai dizer assim, mas peraí, como é que o Grêmio passou pelo São Paulo e como é que o Grêmio teve menos posse de bola se o Grêmio costuma trabalhar muito bem com essa posse de bola? Essa é a principal referência do Grêmio. Aí a gente vai ter que olhar o jogo, porque o jogo, a maneira que ele foi disputado dentro de campo, foi um Grêmio dizendo o tempo inteiro para o São Paulo: não, hoje vocês não vão levar. Foi o Grêmio dizendo o tempo inteiro que era possível, quem sabe, jogar de uma maneira menos soberba, abrindo mão de certas vaidades, mas atingindo um objetivo. E aí passa pela mão do Renato também a questão da estratégia. O Renato acerta sim. O segundo jogo, principalmente, o jogo de ontem, é um jogo em que o Renato coloca o time pensado naquilo que era o melhor para o Grêmio e não o que ele queria que acontecesse. Tá melhor o Alisson, tá recuperado o Alisson, põe o Alisson para jogar. Opa, peraí. Lá no meio campo eu posso perder fisicamente começando com o Darlan. Eu vou ganhar em qualidade de saída de bola. Mas espera aí, será que não é o momento de eu colocar um jogo mais físico, como teve a primeiro confronto contra o São Paulo? Será que não vai se repetir esse jogo físico? Então será que não é hora de repente, eu colocar para jogar o Lucas Silva? Então a maneira que o Grêmio pensou no jogo foi uma maneira que lembrou o Grêmio dos anos 90. Que não era um time brilhante tecnicamente, mas era um time que jamais faltava entrega, jamais faltava o Grêmio acreditando, jamais faltava o Grêmio querendo, e é isso que estava faltando. A principal coisa que nós falávamos dos bastidores era um temor daqui a pouco de que mesmo tudo isso acontecendo, o Grêmio pudesse ser prejudicado por uma arbitragem tendenciosa, o Grêmio pudesse ser prejudicado por alguma artimanha do São Paulo, como tinha acontecido lá no primeiro jogo, no confronto do ano, no primeiro, quando o Grêmio enfrentou o São Paulo dentro do estádio do Morumbi, e o Grêmio foi altamente prejudicado. Não, nós olhávamos para trás e mesmo fazendo esse link com aquilo que tinha ficado de lição do jogo da Libertadores, era preciso que se entendesse
Qual era a resposta? Peraí, o que tinha ficado de claro daqueles confrontos contra o Santos em que nós acabamos eliminados da Copa Libertadores? Será que a gente não vai aproveitar, aprender nada disso e vai acabar eliminado de novo da Copa do Brasil? E o Grêmio explicou em alto e bom som que o Grêmio tinha entendido as lições da eliminação da Libertadores e que o Grêmio, num primeiro momento, poderia até não jogar melhor tecnicamente que o São Paulo, mas o Grêmio ia querer mais que o São Paulo. O Grêmio ia buscar muito mais que o São Paulo. E aí a gente não pode esquecer de novo desses dois jogadores, Kahneman e Diego Souza. Eles têm a cara do Grêmio e eles se doaram o tempo inteiro e eles são responsáveis diretos desta classificação para mais uma final de Copa do Brasil. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, último dia do ano e a gente tá na final da Copa do Brasil. Até daqui a pouco!